Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Juan Salgueiro, estamos iniciando mais um episódio. Nós vamos falar hoje sobre herança, algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração na faculdade. Mas antes, deixa teu like, comenta, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, pois eu creio que Deus vai alcançar elas também. Sem mais delongas, vamos lá. Como eu disse, nós vamos falar sobre herança e como Deus ministrou isso no meu coração na faculdade. Algo extraordinário. Nós estávamos na aula de direito sucessório, nós estávamos falando sobre as pessoas que aceitam ser herdeiros e recusam ser herdeiros, né? No direito você tem essa opção quando você vai fazer parte da herança. Você pode escolher fazer parte dessa herança ou recusar essa herança, né? E vamos começar aqui lendo Romanos 8,17, que diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Primeira coisa que você precisa saber, você é filho de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato, presta atenção nisso aqui, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aqui, a palavra de Deus está falando aqui, é uma condição, se de fato participarmos dos seus sofrimentos. Ele está falando aqui, existe um preço que precisa ser pago para nós participarmos da glória dele então. E quando nós estávamos na faculdade, o professor começou a ministrar, e ele falava, a pessoa que ela recusa ser herdeira, ela não precisa pagar nada, ela só recusou, ela falou, não quero fazer parte dessa herança. Ela recusou a herança. Então ela não vai precisar pagar nada, entendeu? Ela não precisa pagar nada, ela só recusa e tá tudo certo. Mas também tem um fator interessante, ela não desfruta de nada da herança. Não desfruta de nada, porque ela recusou ser herdeiro. Quando a pessoa então aceita ser herdeiro, existe algo diferente, ela precisa pagar um preço para ser herdeiro. Como assim, Juan? Ela precisa fazer inventário, ela precisa fazer todo o processo de herança, né? Para ela fazer parte da herança. E no reino de Deus, o Espírito Santo, a palavra de Deus está falando isso. Se de fato participarmos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Ele está falando que precisamos pagar um preço para fazer parte dessa herança. Então, às vezes nós não entendemos isso, achamos que o evangelho é algo, vou para a igreja, tá tudo bem, vou no domingo, escuto uma palavra, tá tudo ok e tá tudo certo. E não é sobre isso. Eu estava escutando uma palavra esses dias e um pregador ele disse algo muito interessante, uma pesquisa, nessa pesquisa saiu que 95% dos cristãos nunca ganhou uma alma para Jesus. Olha que coisa! 95% dos cristãos nunca ganhou uma alma para Jesus. E é um fato que a gente tem que parar. Será que nós estamos sendo participantes desse sofrimento com Cristo? Estamos verdadeiramente vivendo esse evangelho de Cristo, né? Porque 95% dos cristãos nunca ganham uma alma para Jesus. Tem algo que não está certo, você está entendendo? Se essa é a principal missão nossa, existe algo errado. Mas existe o terceiro fator que é algo tão interessante como esse segundo, que se para fazermos parte precisamos pagar um preço. Mas existe o terceiro fator que é a pessoa que ela aceita fazer parte dessa herança e ela depois transfere essa herança para outra pessoa. Como assim, Juan? Ela pagou esse preço por um determinado tempo e depois ela preferiu transferir, ela não quis pagar mais aquele preço. Ela falou, não quero mais isso para mim, vou transferir para outra pessoa. No direito a gente diz que ela paga duas vezes o preço. Ela paga para ser herdeiro e ela paga depois para desistir, para transferir para outra pessoa. E existe algo tão interessante que é Lucas 9,62, que eu acho que você já ouviu esse versículo. E tem muitas pessoas que trazem isso para ministerialmente. Mas aqui Deus está falando sobre o reino de Deus. E diz assim, ai daquele que põe a mão no arado e olha para trás. Ele desiste daquilo, né? Esse não é apto para o reino de Deus, não é digno do reino de Deus. Então quando você aceita algo, você quer viver aquilo, só que depois você desiste, você paga um preço por aquilo também.
e você ainda não desfruta da herança que você pagou um preço por um determinado tempo. O reino de Deus não é diferente, meu amigo. Então nós precisamos entender que existe uma missão sobre nós. O que Deus colocou sobre mim e você? Foi um chamado, uma missão, almas, sabe? Almas. Sabe o que o apóstolo Paulo orava? Sabe, ele tinha dores de parto por aquelas pessoas. As pessoas que eles cuidavam, que ele cuidava. Então nós precisamos sentir isso por alma, sabe? Ter essa dor. Quando o professor começou a ministrar, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Beleza, tem pessoas que não vão aceitar fazer parte dessa herança, mas ela também não vai desfrutar. E talvez você que está pagando o preço, você está falando assim, não, tá muito difícil, tá isso. Mas irmão, olha o que diz em 1 Pedro 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, dentre os mortos. Olha aqui, para uma herança incorruptível, imaculada e que se não pode contaminar, guardada no céu para vós. Então existe algo guardado para você. Se você está falando, Juan, é um preço, é alto, é renúncia grande, existe uma herança. Existe uma herança incorruptível, imaculada e que não pode se contaminar, guardado para você. Então o preço que você paga, você também vai desfrutar de uma herança eterna, meu irmão. Você vai desfrutar de algo glorioso com o Senhor. Então é essa palavra que eu tenho deixar para vocês hoje, algo que Deus ministrou muito forte no meu coração. Ei, se você quer fazer parte de uma herança com Cristo, pague o preço com Ele também. Se você quer desfrutar de algo eterno no céu, pague o preço nessa terra. Se você fala assim, Juan, não aceitei ser herdeiro ainda, não estou pagando esse preço, pense, porque você também não vai desfrutar dessa herança no céu. Então pague o preço o quanto antes, viva pelo reino de Deus, viva pelo evangelho, entregue a tua vida para Ele, viva desfrutando da presença de Deus, meu irmão. Então, que essa palavra fique no teu coração e que Deus ministre mais. Tamo junto, não se esqueça, deixa o teu like, comenta e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Até o próximo vídeo.